Oi, gente, então assim, mais um tutorial dissertativo de absorventes, que a gente já tem absorventes caseiro. Este aqui é um modelinho pre-fold, bem parecido com o modelinho de saco de pano de chão. A diferença é que realmente eu coloquei mais camadas aqui no centro do que nas extremidades. Esse aqui foi feito com camiseta, tá? Camiseta grande que a gente tinha, que tava também feia, que não tinha mais como serem doadas. Camisetas de algodão, por sorte. E aí abri a camiseta ali, cortei elas, né? Todas nessa medida aproximada, assim, de 34 centímetros por 40 centímetros, né? Porque daí 34, de 33 a 35 fica a altura, tá? E até 39, 40 centímetros ele fica a largura, para quando a gente dobrar, ele fique com mais ou menos 13 centímetros de largura para colocar lá no bolso ou em cima do bolso da fralda, tá? E aí, depois que eu fiz todos esses cortes na camiseta, eu tive sobras. Então, essas sobras eu consegui tirar, cortar mais essas tiras. Mais uma tira de mais ou menos 34 por 13 centímetros. Por isso que eu coloquei mais camadas no centro. Aí, desta forma, eu consegui colocar 4 camadas de camiseta em toda ela e coloquei mais 4 camadinhas de tiras no centro, né? Então eu fiquei com bastante camadas, porque ficou, quando dobra, fica com 12 mais 4, né? Fica com 16 camadas no total, viu? E ele dá uma equilibrada do que se ele tivesse com mais camadas em todo ele, né? Ele fica com um equilíbrio melhor sem ficar com tanto volume. A camiseta de algodão, ela é fininha, então ela absorve muito bem. Só que ela precisa de uma quantidade de camadas maior para realmente conseguir segurar o suficiente, né, o líquido, o xixi, para que a capacidade dela vai ficar melhor assim com mais camadas. Então, por isso que eu coloquei esse número de camadas, nos atende bem, tem uma boa retenção. Então eu fiz esse corte na camiseta que eu passei, né, para vocês, de mais ou menos 34 centímetros por 40 ali, que dava para tirar bem do tamanho da camiseta. E algumas partes que tinham até umas com manga comprida e outras que sobraram uma tirinha perto da gola. Aí eu consegui fazer mais 4 tirinhas para colocar aqui. Depois eu utilizei mais um tecido, né, de malha, de camiseta, que eu tenho aqui a metro, que eu queria deixar elas todas da mesma cor, porque as camisetas eram todas coloridas, mas não tem problema, você pode utilizar dessa forma também, tá? Mas eu quis deixar eles todos branquinhos. Então, depois que eu cortei e juntei todas as camadas que eu queria, passei uma costurinha reta na máquina aqui no meio, principalmente porque aqui tinha mais camadas e essas camadas soltas, para que depois, quando fosse lavar na máquina de lavar, essa camada não embolasse, não mexesse mais para um lado do que para o outro, tá? Por isso que eu passei essa costurinha reta que me ajudou bastante. Mas talvez se você for fazer a costurinha na mão, aí não coloca essas camadas do centro, de repente, né? Para que ela não embole ali depois no meio, tá? Aí depois que eu fiz toda essa junção deles, e depois que eu costurei aqui, que já me ajudou ainda a deixar tudo mais no lugar, eu dei uma leve arredondada aqui, ó, nas pontinhas. Não deixei quadrado que nem aquele pre-fold de saco de pano de chão. E aí é só passar uma costurinha em toda a borda dele, pelo lado de fora mesmo, pode ser a mão ou pode ser um zigue-zague, um overlock da máquina de costura, e ele já vai estar pronto para você usar, né? Você pode só dobrar ele aqui e colocar dentro do bolso da fralda, em cima de uma capa, em cima do bolso da fralda, se for a pocket. Ele é 100% algodão, pode ficar em contato com a pele da criança sem nenhum problema. Tem toque molhado, demora um pouquinho mais para secar, mas tem uma alta capacidade de absorção. Este modelinho também não vou considerar custos, né? Porque se a gente fizer só com tecido de reaproveitamento de camiseta, você vai ter um custo baixíssimo só da linha, da agulha, da costura e do seu próprio tempo, né? Sua mão de obra. E a malha também ela não desfia. Uma opção, se você fizer com camiseta, a primeira opção é não cortar, só dobrar ela. Só que aí a parte que tem assim as golas, as costuras podem fazer um pouquinho mais de volume, né? Então se a sua intenção é reduzir volume, você pode cortar. Se você só cortar 4 camadinhas dessa aqui e você não quiser costurar, você não precisa costurar. Só que toda vez que você lavar, você vai ter mais paninhos para lavar e mais para estender. Mas na hora de usar, é só juntar eles, né? Empilhar um em cima do outro e fazer a dobra. A única diferença é que a sua não vai estar costurada. Em compensação, ele seca muito mais rápido no varal, né? Mesmo ocupando mais espaço, sendo mais paninhos, eles secam super rápido quando estão separados. Este modelinho aqui, uma das grandes vantagens que eu observo
né, por ele ser de algodão, além dele ter um toque muito gostoso, ser macio, ele não demora tanto para secar, viu? Mesmo nesse número todo de camadas, não é um dos absorventes que demoram mais para secar, mesmo não tendo nenhuma porcentagem de poliéster. E ele também dificilmente dá problemas com cheiro. Ele sempre sai cheirosinho, sabe? Mesmo que seja com cocô, com amônia do xixi, não importa qual o uso dele, é muito difícil ter problemas com um cheiro ruim impregnado nele. Ele sempre sai cheirosinho depois de lavado, depois de estendido. Já dá pra sentir que ele fica com um cheirinho bem bom, tá? E como eu disse, né, uma alta capacidade de absorção. Você pode usar ele assim também para crianças menores, envolvendo aqui o corpinho, colocando aqui aqueles os snaps, né, para fechar, ou uma fitinha crepe aqui também. Se a criança for menorzinha ainda, você dobra mais ele de acordo com o que você precisar ali para ajustar na criança. E depois, se você quiser, porque quando a criança é menorzinha, a gente às vezes fica um volume muito grande usar um absorvente deste tamanho, né? Então é uma ideia para crianças menores. O ideal desses modelos abertos de faixa ou pre-fold é você simplesmente usar ele dobradinho assim. Ele cai muito bem dentro do bolso da fralda, não faz muito volume, envolve o corpinho, evita vazamentos e ajuda a preencher os espaços que faltam às vezes para não ter vazamentos ali na fralda, tá? Mas se você quiser, você pode usar ele aqui na forma tradicional, do tamanho do bolso também. Pra gente ter uma ideia aqui de retenção de gramatura dele, né, que ele fica, este aqui ficou com 130 gramas, né, aproximadamente, com todas essas camadas de algodão, né, tecido natural, um absorvente de tecido natural, com tecidos de reaproveitamento de roupa, então, posso dizer sem custo ou baixíssimo custo, tá, gente? Um dos nossos modelos favoritos também, a gente usa para uso noturno, e também usamos para uso diurno, daí com um absorvente mais fininho de absorção rápida em cima para ajudar a combinar. Dura horas e horas, tá? Então tá, gente. Essa foi a dica de hoje. Essa foi a maneira que eu fiz esse tipo de absorvente. Deixa nos comentários se você ficou com alguma dúvida e divide as suas ideias também aqui nos comentários. Compartilha que a gente vai adorar saber. Sempre, né, simplificando o uso das fraldas ecológicas, que é bem mais simples do que a gente imagina. Tchau, tchau.